Olá pessoal, hoje vou falar sobre fatalidade e programação de encarnação. Eu vou pegar carona aqui do que aconteceu há pouco tempo com a cantora Marília Mendonça, onde o estado emocional, a comoção é forte e fica aquela situação, né, do porquê, né, tão nova, cheia de planos, sucesso, nova, uma carreira brilhante pela frente. Aí eu puxo um pouco mais, fazendo um paralelo, onde algumas religiões falam que no inferno tem choros e ranger de dentes. Para quem acredita nisso, o inferno é um local, como o céu é um local. Mas esse local não poderia ser a consciência de quem morre? Esse local também não pode ser o estado de espírito de quem morre? Não pode ser um estado emocional de quem morre? Vamos mostrar, no caso, essa cantora, né, nova, que um espírito, de uma certa forma, com muita luz, veio dar o seu recado, fazer a sua missão através da música, né? E todo mundo que está ligado espiritualmente fica perguntando: por quê? Fatalidade? Acaso? Como está o espírito desta pessoa, dessa cantora? Bom, veja bem, quando existe uma programação de encarnação, o espírito, o próprio espírito faz, né, traça ali o seu plano de vida. Ele bota, né, tudo que ele quer corrigir, já que na desencarnação ele teve acesso de outras vidas na qual ele cometeu erros e ele não quer continuar naquele erro porque ele quer evoluir. Então ele tem a necessidade de tentar, da melhor forma possível e até mais rápido possível, pagar aquela dívida, consumir aqueles erros. Então ele traça o plano dele reencarnatório. Essa programação vai ser aprovada ou não pelos engenheiros siderais superiores para ver se aquela pessoa vai conseguir ou não cumprir com aquilo. Porque não adianta ela querer pagar todo o karma na vida dela numa encarnação só, que ela não vai conseguir. A barra é pesada. Pô, promete que vai fazer aquilo tudo, mas quando encarna, ela não suporta aquilo ali. Aí, por não suportar aquela carga pesada, ela comete um suicídio, estragou tudo, perdeu tudo, piorou tudo. Não, aí os mentores espirituais vão analisar aquele pedido. Olha, eu acho que isso aqui você está pedindo demais, isso aqui você não vai conseguir fazer, né? É melhor você rever isso aqui para você não se complicar. Vamos rever essa reencarnação para a pessoa, né, o espírito poder, quando encarnado, cumprir aquilo ali. Então, falando aqui no caso da cantora, como está o espírito dela depois desse desencarne e por que fatalidade
porque cedo. Então, choro, ranger de dente, como seria bem isso? Não importa se está no inferno, se está no céu. Haverá o choro e o ranger de dente num campo, vamos dizer assim, neutro, na erraticidade. É para onde o espírito vai, né? E faz ali um balanço, rever tudo que fez de bom e de ruim e faz a sua análise para saber o que errou, para não errar e para se preparar para a próxima encarnação. Existem espíritos iluminados, acredito que no caso da cantora aí, Marília Mendonça, né, que teve a sua missão através da música. Ela veio dar um recado através da música. Então, a missão dela foi cumprida. Então, a questão foi bem sucedida. Teve aquela programação dela de tempo de vida. Poderia ter sido mais? Poderia. Mas não foi. E por que não foi? Um dos motivos, o sucesso mexe com a cabeça das pessoas. Então, ela poderia, a partir de tal momento, abandonar e esquecer a missão dela e o sucesso tomar conta da pessoa, do espírito dela e ela esquecer o que programou, fugir daquela essência do que ela programou, porque a sessão dela foi muito rápida, né? Então, a espiritualidade controla muito bem isso. Comparando, né? Teve aí um MC que teve a vida curta também e o caso dele é diferente. Ele estava no caminho errado. As músicas deles, o comportamento deles estava totalmente errado, se envolvendo lá em drogas, né, e coisas ilícitas, e conduzindo um grupo de adolescentes para o mesmo caminho. Opa, espiritualidade lá de cima, puxa o freio de mão desse rapaz, não vamos deixar esse rapaz se comprometer mais do que está comprometido. Interrompe o ciclo de vida. No caso aqui, eu estou falando da cantora Marília, né? Se tomou esse cuidado do que ela veio ajudando na sua missão através da música, como eu falei, de ajudar as mulheres, né, a se valorizar, falar da dor, chamar a atenção da dor, do sofrimento de um amor, do abuso desse amor, do maus-trato de um amor. E, por outro lado, chamar a atenção da questão ainda machista da coisa. Então, gente, como está o espírito de Marília Mendonça? Existem várias situações. Como não existe fatalidade, existe uma programação de vida, né? Nessa programação, pode-se perceber que o avião, os técnicos estão dizendo, não foi destruído a ponto de matar 5 pessoas. Já começa por aí. Ele não explodiu, os destroços, né? O que aconteceu? E por que todos morreram, além do desencarne coletivo ali na questão? Houve dor, não houve dor, pressentimento?
Como trabalha a espiritualidade nesse caso? Bom, quando existe esta programação, não importa como vai suceder. O que importa é que, no caso de fatalidade, né, um avião que cai, não dá tempo de fazer um atendimento espiritual com mais calma, simplesmente a espiritualidade, já sabendo disso, já programado isso, em questão de segundos, faz o desligamento do espírito do corpo. Para quê? Para não dar o choque espiritual nesse espírito que não merece. Era só uma questão de tempo a ser cumprido. Então, a questão do avião foi um veículo de passagem. Se ela fosse de ônibus, poderia ter sido de ônibus. Fosse de navio, poderia ter sido de navio. Mas foi o avião. Então, para não ter esse choque traumático no espírito, em fração de segundos foram desligados cordões que prendem o espírito ao corpo e feita essa desencarnação sem dor e sem sofrimento. Muito bem. Como eu falei, né, o inferno particular, emocional, religioso, né, o que for, choro, ranger de dente, ele cabe em que situação? Bom, o espírito desencarnou, ele está inconsciente, ela está sendo tratada no hospital, se recuperando do acontecido, né? E assim que ela estiver no estado melhor de consciência, as informações vão ser dadas. Como é um espírito de luz, vai ser mais fácil dela entender quando for dada a notícia que ela desencarnou, não está mais no plano Terra, né? Vai ser mais fácil para ela entender que logo na tela mental dela vai se recordar de um plano encarnatório. Mas aonde entra o tal do choro de ranger de dentes? Não é o caso dela, mas para muito. Assim, poxa, uma moça nova, muitos planos para frente, um filho, uma carreira profissional, vários planos, e foram interrompidos. Daí vinha o choro. Chora porque tinha esses planos e esse plano foi interrompido. Do outro lado, o choro, né? Ranger de dentes, raiva, porque não está viva. Raiva porque talvez a intuição dela veio dizendo que o avião não se sentia bem em viajar de avião, não se sentia segura no avião e se sentiu obrigada a viajar de avião. Poderia ter evitado se ela não fosse pegar aquele avião, ou nenhum mais avião viajar. Aí pode vir a raiva porque pegou aquele avião caiu e matou. Foi o causador, né, do seu desencarne. Aí a raiva, o ranger de dente de raiva. Como também esse ranger de raiva poderia ser quando uma pessoa é assassinada, né? Vai ficar com raiva da pessoa que cortou a vida dela, né? Então essa questão que o inferno vai ter choro e ranger de dente circunda nessa ideia, né? Porque a pessoa tem uma vida, tem projeto de vida, principalmente com eternidade. Então ela faz aquele plano todo e de repente é interrompido. Não vai chorar? Deixou mãe, deixou marido, deixou filho, deixou uma carreira, deixou isso, deixou o plano. Chora.
Chora porque não vai dar continuidade àquilo. E, por outro lado, tem que se preparar para uma nova vida, uma nova programação. E o ranger de dente pode ser também por raiva de não poder ter realizado isso. No caso, se não foi uma terceira pessoa que tirou a vida dela. Simples assim. Então, aquele inferno que as religiões faz por aí é simplesmente uma ideia falsa. Nós possamos ter o nosso próprio céu, o nosso próprio inferno, na terra ou no céu, para onde formos. Temos que estar preparados espiritualmente. Acredito que, a partir dessa mensagem que ela estava dando, existia o perigo do sucesso tomar conta da espiritualidade dela e ela fugir desta linha. Por outro lado, nós estamos também envolvidos numa pandemia, onde a ideia dessa pandemia é envolver as pessoas uma com a outra no sentido de caridade, fraternidade. E isto ainda não foi alcançado através dessa pandemia. Aproveitou o momento desse, de uma pessoa querida, e ela deu uma outra mensagem também. Aquela que nós não sabemos a nossa hora. A hora é certa, mas o momento é incerto. Então, se devemos abraçar, abraçamos agora. Se tivermos a dizer que amamos a pessoa, dizemos agora. Aquele beijo, aquele abraço, não deixa para depois, porque é tudo de repente. E se ficou em aberto, como é que fica? Outro peso na consciência desse inferno particular, esse inferno emotivo, institucional. Então, mais uma mensagem que fica, né, a respeito de que falamos que amamos aquela pessoa agora, abraçamos aquela pessoa agora, beijamos aquela pessoa agora. Amanhã não sabe se vai haver ou ter essa oportunidade. Outra coisa também, uma outra mensagem importante. O egoísmo nosso, que fica porque perdemos uma pessoa querida. Ninguém está pensando na família. Nós estamos pensando numa pessoa que perdemos. Uma. Mas essa pessoa que foi, quantas coisas ela perdeu? Como eu falei aqui, filho, marido, casa, planos, carreira. Ela perdeu muito mais. Alguém pensa na família? Como está a família? A mãe, a questão foi para chocar tanto, foi para chamar bastante atenção, que fugiu da ordem natural das coisas. Porque o certo era a mãe, os pais e primeiro do que os filhos. Ela pulou essa ordem. A filha foi primeiro do que a mãe. E como a mãe está? Acredito que seja outro espírito iluminado para aguentar uma barra dessa. De uma certa forma, faço voto que esteja superando. Porque, veja bem, mesmo aqueles palestrantes, estudiosos do espiritismo, que na hora de dar uma palestra, na hora de dar um conselho, confortar uma pessoa, é fácil, é bonito, é simples. Mas quando acontece com ele, o mundo acaba. Aí não tem jeito, não tem livro, não tem consolo, não tem nada que ele vai absorver aquilo tudo. E tem uns até que passam a ficar descrentes de tudo isso. Porque serviu ele como
palestrante para confortar a dor dos outros, mas aquilo que ele falou não serve para ele. É o tipo, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Que na nossa hora não tem jeito. Nada vai fazer sentir melhor. Mas uma mãe, a mãe dessa menina, tem um espírito também muito bonito, muito desenvolvido, força, e faço mais força para superar. Superando tudo isso. Porque o momento é de dor. Poxa, não quero... Tem hora que a gente parar para pensar, né? Como está essa mãe perder uma filha de um jeito bruto desse, é terrível. Terrível. Deve estar um nível de depressão muito profundo, né? Mas fazendo força daqui, que supere esse tipo de passar, porque faz parte da vida e para o próprio espírito, da mesma forma que ela foi programada para ser mãe dela e ela filha dela para resgatar alguma coisa. Ficando aqui aquele recado, né, de esperança e fé em outras vidas, porque na verdade ela não morreu. O corpo sim, o espírito não. Também o espírito com aquele sentimento de tristeza, porque largou tudo isso, de repente, uma espécie de arrebatamento, né? Até se conscientizar da sua programação, da sua missão, vai requerer muita oração, né? Muito pedidos, muito conforto. Então, fique bem claro aqui essa questão, que o inferno não é um local, é um estado de consciência. O nosso inferno pode ser aqui, o nosso céu pode ser aqui na Terra, como pode ser no céu. Vai depender do espírito, como entende isso, como passa a aceitar isso. Ele evoluído, claro que fica mais fácil, né? Por isso é importante, né, as pessoas olharem mais para o lado espiritual, tomar cuidado com o sucesso, com as coisas que vêm acontecendo, porque vai virtuando, se distanciando daquilo e perde a sua essência. E depois que perdeu, a dor pode ser muito maior do que se fosse cortado antes, né? Usado o equilíbrio. Mas a vida é assim, é agitado. Uma coisa vai puxando a outra, né? É um show ali, é uma entrevista aqui, uma viagem ali, e vai se distanciando do lado espiritual. Então, serviu dessa cantora, várias mensagens importantes e bonitas. Então, vamos refletir a respeito disso, né? Acredito que em breve, rogo que a família supere, marido, ex-marido, a mãe, quem ficou, né? O próprio anjo da conformação recaia sobre essas pessoas e possa confortar. E veja o lado positivo que tudo isso ficou. Do que aquilo que a gente pode fazer agora não deixar para depois. E que nossa vida é curta, passa rápido. Então, tiver de fazer, vamos fazer agora. Não vamos deixar para depois. A vida dela foi curta, mas foi intensa.
Diferente de uma pessoa aí com 60, 70, 80 anos que não fez nada para ninguém, né? Playboy da vida, não fez nada, não produziu nada, não ajudou a ninguém e está ali vivendo para ver se tem uma chance de despertar ainda. Mas é claro, dentro do que ele programou, essas pessoas programam para a própria encarnação, né? Não sendo aquela questão, isso você vai conseguir fazer, isso aqui você não vai conseguir fazer, é melhor rever para não ter um problema maior do que interromper através de um suicídio a vida, que é muito pior. Aí creio que é muito pior mesmo. Então eu espero que, né, as pessoas que estão sentidas, os próprios familiares, o próprio espírito da cantora, né, vai tudo se restabelecer, reequilibrar e continuar uma nova vida. E aprendemos, né, com o que ficou, com essa lição, que é muito importante. Vamos esquecer? Não é o caso de esquecer, vai ser difícil de esquecer, porque deixou uma lição muito bonita. Agora a gente temos que aprender com esta lição. Nós é que não podemos esquecer, né? Então vamos valorizar a vida, vamos aprender a viver, né? E viver melhor. Compreender, porque fatalidade não existe. Dentro da lei de Deus existe uma programação. Todos nós estamos programados para esse dia, para esse momento. E não percamos tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha servido de entendimento, de conforto para todos nós. E se você quer mais assunto a respeito, você faz o seu comentário e a gente continua. Gostou? Dá sua curtida, porque é um assunto muito longo, entra outras questões aí que é bom falar por etapa. Como, por exemplo, eu estou falando aqui no sentido que ela teve o desligamento do corpo frações de segundo antes da colisão. Foi para um hospital espiritual, uma colônia, para ser tratada, né, do estado emocional sobre aquela confusão mental, aquela situação emocional que o avião estava caindo. Então, preparar esse estado emocional. Ir lá tomar consciência quando estiver mais desperta e não pertence ao plano. Esse é o ideal. Mas, por outro lado, como eu falo que o assunto é extensivo, existe uma outra questão que, de repente, o espírito dela possa ser que esteja na área onde o avião se acidentou. Pode estar ali em confusão mental. O espírito sobreviveu, está ali e está esperando algum socorro. Então, cada caso é um caso. Pode ter outro caso, assistir o próprio velório e não entender nada do que está acontecendo. Ou aquela emoção do que aconteceu, se tomou consciência do que aconteceu assistindo o próprio velório, né? O estado emocional é um choque. Então, o socorro virá para ela poder entender aquele estresse, aquele choque, se tratar no hospital espiritual, daquilo tudo que aconteceu para ela poder vir entender. Então, cada caso é um caso, né? Por isso que é um assunto, na minha opinião, interessante e que
devemos falar em parte de cada situação, né? A intuição, a mensagem que passo é a melhor possível, no sentido que, na programação que foi feita, na missão dela, né, de dar em curto tempo de vida, cumprir a sua missão e dar uma mensagem, foi programada, e com isso eles já estavam esperando esse momento, que o avião foi apenas um veículo e ela foi assistida, atendida sem o trauma orgânico. Porque para não danificar, o espírito não sentir aquelas dores, danificações do órgão físico, porque para não complicar o perispírito dela, porque é a forma da próxima encarnação, para ela não ter esse choque no DNA espiritual dela, uma próxima encarnação, para não ter problema de traumas. Então, trabalhando nessa linha, né? Ficando aqui o conforto para os familiares, que logo eles vão ter esse encontro com ela, de uma forma ou de outra. Sonhos, assim que for possível, haverá esse encontro do sonho, que já vai ajudar a confortar, né? Em breve, preparando caminhos, né, dos próximos que seguirão a esse encontro na espiritualidade, porque é a promessa divina de retornarmos à pátria espiritual e reencontrarmos com quem nos antecedeu. Eu acho que isso serve de consolo. E espero que você tenha gostado também desse vídeo. Gostou? Dá sua curtida, né? E comentários abaixo para a gente, numa próxima oportunidade, poder falar em outros vídeos, em cada caso, em cada trecho, de cada particularidade, porque nem todo mundo desencarna da mesma forma. Cada caso é um caso. Ok, pessoal? Agradeço por ter assistido esse vídeo até o fim e até a próxima. Um abraço. Bye!